Boa tarde a todas e a todos. Começarei com a minha audiodescrição. Meu nome é Patrícia, sou uma mulher branca de cabelos louros, soltos, olhos castanhos. Estou com um vestido marrom escuro, com detalhes em dourado nos ombros. Atrás de mim, uma parede branca. A alegria, esta alegria, não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Quem disse isso foi Paulo Freire. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à abertura do 5º encontro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, da Unespar, com o tema Novos Cenários, Novos Saberes, Formação Docente, Tecnologia e Afetividade no PIBID da Unespar. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, tem como propósito promover a articulação entre formação inicial e prática docente na escola de educação básica, fortalecendo a identidade profissional das futuras e dos futuros professores. No contexto educacional contemporâneo, entretanto, as experiências formativas têm sido atravessadas por transformações significativas, especialmente no que se refere ao uso de tecnologias digitais, à reorganização de práticas pedagógicas e às novas formas de interação e construção de vínculos no ambiente escolar. Nesse cenário, as relações afetivas e colaborativas entre licenciandos, professores e professoras supervisoras e supervisores, coordenadores e estudantes das escolas tornam-se elemento central para o desenvolvimento de práticas sensíveis, críticas e comprometidas com a realidade social. Ao mesmo tempo, o uso de tecnologias na mediação pedagógica deixou de ser um recurso complementar e tornou-se parte estruturante da cultura escolar, exigindo dos docentes novos modos de planejar, comunicar, ensinar e aprender. O 5º encontro do PIBID Unespar busca, então, refletir sobre como essas dimensões, tecnologia, afetividade e prática pedagógica, se articulam na formação docente, considerando os desafios emergentes, as reinvenções metodológicas e os processos de criação de conhecimento vivenciados nas escolas parceiras. O evento pretende promover espaços de diálogo e comprometimento, de experiências, compartilhamento, de modo a valorizar a diversidade de contextos, narrativas e modos de ensinar e aprender que emergem no cotidiano da iniciação à docência. Mais do que apresentar resultados, este encontro tem como objetivo fortalecer princípios de colaboração, inclusão e responsabilidade social, reafirmando o papel do PIBID como programa estratégico para o desenvolvimento da educação pública e para a formação de professoras e professores comprometidos com a transformação de seus territórios. Nós passaremos agora, então, para darmos início a esta abertura oficial, algumas falas e agradecimentos. Para darmos continuidade a esta tarde de abertura, ouviremos agora a magnífica reitora da Unespar, professora doutora Salete Paulina Machado Cirino. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todas e a todos. Também inicio fazendo a minha audiodescrição. Sou morena, dos olhos verdes, hoje uso um batom vermelho e uma camisa branca e um óculos também com armação na cor branca. Ao fundo, com muita alegria, trago aqui a nossa logomarca da nossa universidade, a Universidade Estadual do Paraná, cuja logo também está nas cores verde e azul. Quero dar as boas-vindas a todas e a todos que fazem parte deste programa tão fundamental para a nossa universidade. Estamos hoje dando a abertura do 5º encontro do PIBID, Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Temos um grande orgulho desse programa, né? E agradecemos inicialmente a CAPES, porque ela nos possibilita que 648 estudantes possam já ter a sua prática pedagógica, já
realizar essa articulação entre a teoria e a prática docência no contexto das nossas escolas, da educação básica, e também recebendo uma bolsa, e uma bolsa muito importante para a grande maioria dos nossos estudantes e das nossas estudantes que são trabalhadores e trabalhadoras. Então, é fundamental esse recurso e esse programa da CAPES. Então, queria inicialmente fazer esse agradecimento. Agradecer também as nossas professoras e os nossos professores que atuam como coordenadores de área, professores também que atuam como supervisores e supervisoras nas escolas. Nós temos mais de 100 professores e professoras que se dedicam, né, com muito amor, com muito carinho, para este programa, para que ele possa, de fato, oportunizar para as nossas estudantes e para nossos estudantes esse espaço de prática enquanto ainda conclui a graduação. E a Unespar, como todos vocês já devem saber, e a gente gosta sempre de repetir com muito orgulho, é a principal formadora de professores e professores para a rede de educação básica do nosso estado. Então, nós temos o maior número de ofertas de cursos de licenciatura das universidades públicas do estado do Paraná, incluindo as federais. Então, isso é uma demonstração de amor à docência, uma demonstração de credibilidade no papel do professor e da professora na formação de novas pessoas, de novos profissionais. Então, é um dos grandes programas da nossa universidade. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esta semana. Cumprimento o nosso pró-reitor da Prograde, o professor Marcos Origão, que está aqui conosco, a Patrícia Cunha, que acabou também de se apresentar, nossa intérprete de Libras, e quero desejar desde já expressar um agradecimento especial à professora Jaqueline, da Universidade Estadual do Ceará, que vai fazer, né, a palestra inicial deste nosso encontro, e dizer que a Unespar tem um grande orgulho desse programa e um grande orgulho de todas as professoras e professores que atuam na licenciatura com tanta dedicação, com tanto amor, com tanta competência. E dizer, né, da alegria da gente sempre fazer uma referência ao nosso mestre Paulo Freire, para quem, né, nós temos aqui como nosso grande idealizador da área da educação, que somente por meio da educação nós vamos transformar a sociedade. E é por meio da educação que a gente consegue visualizar várias políticas públicas podendo, de fato, saírem do papel, serem realizadas, é por meio do ensino público e gratuito e por meio desse papel da docência que nós, de fato, estaremos e estamos sempre trabalhando em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, com muito menos, né, desigualdade social, que esse é o nosso grande sonho, com muito mais justiça social. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos, desejo um excelente encontro, né, que vai até o dia 31 de março, começa hoje, e vai até o dia 31 de março, e abrange todos os nossos 7 campi, nos 6 municípios nos quais nós temos sede, e alguns outros também da região, nos quais a gente também vai desenvolver as ações do PIBIT. Boa tarde e obrigada pela oportunidade de estar com vocês neste momento de abertura do 5º encontro do PIBIT. Muito obrigada, professora Salete, pela sua fala, pela sua presença. E nós ouviremos agora o pró-reitor de ensino de graduação, professor doutor Marcos Dorigão. Colegas, boa tarde. Em primeiro lugar, minha audiodescrição. Meu nome é Marcos, sou um homem de meia idade, pele branca, cabelos castanhos e barba grisalha. Estou com uma camisa polo preta e, ao fundo, uma parede de cor clara. O PIBID da Unespar é um programa extremamente relevante na formação de novos professores e na articulação entre docentes da universidade e professores da educação básica, e tem contribuído para o desenvolvimento de profissionais qualificados ao exercício do magistério.
É um programa que transforma a realidade dos estudantes, que transforma a realidade das escolas, que transforma a realidade das universidades. Nós estamos aqui realizando o 5º encontro do programa, né? Então, nós já temos uma longa história e nós sabemos de maneira muito clara dos impactos desses programas. A professora Salete já apresentou os números, são quase 800 pessoas envolvidas nesse processo, em 8 cidades, então não preciso repetir aqui os números que ela apresentou, mas é um programa muito relevante. Então, sendo assim, registro aqui minha saudação aos participantes do 5º encontro do PIBID, estudantes, pibidianos e pibidianas, professores e professoras da educação básica que atuam na supervisão, colaboração extremamente importante também, os nossos professores, docentes da universidade que são coordenadores de área, a coordenação institucional do PIBID, a professora Ana Carolina, professora Josiane, da Diretoria de Programas e Projetos, que viabiliza a execução e as questões administrativas desse projeto, a professora Patrícia, que nos brinda aqui com esse protocolo de cerimonial, sempre muito rico e muito empolgado, e a nossa equipe de intérpretes de Libra aqui nesse momento com a Juliana, né? E um especial para a professora Salete, né? Uma honra ter a magnífica reitora participando aqui da nossa abertura. Então, agradeço... Feita a saudação, agradeço a professora Jaqueline Rabelo de Lima, da Universidade Estadual do Ceará, que ministrará a palestra PIBID como política estruturante da formação inicial de professores, tensões e disputas e limites do Avalia PIBID na regulação da política pública. E assim, desejo um bom evento a todas e todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Dorigão. E agora... nós daremos início à palestra desta tarde. Daremos início agora à palestra PIBID como política estruturante da formação inicial de professores, tensões, disputas e limites do Avalia PIBID na regulação da política pública, que será ministrada pela professora doutora Jaqueline Rabelo de Lima, com mediação da professora doutora Ana Carolina Bueno, coordenadora institucional do PIBID na Unespar, para quem agora eu passo a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigada, Patrícia, por essa abertura, né? Eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher morena, de olhos castanhos, eu estou usando um óculos que tem uma armação dourada, estou com uma blusa preta e ao fundo, aqui da sala onde eu estou, tem uma estante branca com alguns livros, tá? Eu gostaria de agradecer todos e todas que estão conosco nessa tarde para essa palestra que nós teremos com a professora Jaqueline Rabelo. Desde já eu agradeço a disponibilidade, né, em participar conosco. A professora Jaqueline, ela é professora associada do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. Ela pediu para apresentá-la como coordenadora institucional do PIBID, da Universidade Estadual do Ceará, e ela é a nossa presidenta do FORPIBID, né, que é o Fórum de Coordenadores Institucionais do PIBID, que faz uma articulação extremamente importante, né, junto à CAPES. Então, professora Jaqueline, seja bem-vinda à nossa universidade, muito obrigada pelo seu tempo, e eu lhe passo a palavra para conversar conosco hoje em relação ao PIBID e também ao Avalia PIBID, né, que vai ser a nossa pauta de 2026. Muito obrigada, Carol. A gente já ficou amiga, né, Carol? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada à reitora, a professora Salete, que esteve conosco fazendo essa abertura. É muito importante, é muito significativo eu ouvir a reitora falando. Ops, deixa eu me apresentar, que eu acabei de... Espera aí. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo comprido, que tem algumas luzes, eu estou usando uma blusa rosa. Eu estou aqui numa sala que tem na minha lateral uma estante branca com alguns livros, e lá na parede de trás uma janela com uma cortina. Eu fiquei tão entusiasmada, Carol e colegas, com a fala da Salete, porque ela dizia, nós somos a maior formadora de professores do Estado. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou de uma universidade estadual, a Universidade Estadual do Ceará, que também é a maior formadora de professores do Estado do Ceará. A formação de professores tem sido uma missão das universidades estaduais.
E aí, desde que me tornei professora aqui da UES, há mais de 2 décadas, eu ficava refletindo o porquê disso. E hoje, talvez eu possa dizer, todas as respostas são incompletas, obviamente, mas talvez eu possa dizer que é porque isso é de fato uma missão. De modo geral, quem está nos cursos de licenciatura são os filhos da classe trabalhadora. E as universidades estaduais são as primeiras a se interiorizarem, a chegar no interior dos estados para atender a formação, a demanda por formação de professores, que é quem vai formar os professores e professoras de todo o nosso estado. Então, eu me sinto muito, muito, muito honrada em ter a oportunidade de conversar com vocês hoje à tarde, para falar de PIBID, mas, sobretudo, por me sentir representada numa universidade que, assim como a minha, é estadual. E, assim como a minha, tem a formação de professores e professoras como a sua missão. Então, professora Salete, fiquei muito feliz de ouvir a sua fala. Muito obrigada também ao professor Marcos, o pró-reitor de ensino de graduação. E aí, ouvindo o professor Marcos, eu fiquei pensando, sabe, Carol, como é bom quando você tem a administração superior da universidade apoiando o PIBID. Eu tenho feito falas como essa, gente, em muitas universidades. E, lamentavelmente, a gente nem sempre vê a reitora, primeira felicidade de ver uma mulher reitora, parabéns, e o pró-reitor de graduação nas falas de abertura de eventos como esse. Isso é muito importante, porque isso demonstra o compromisso da administração superior com o programa PIBID. Esse programa que tem transformado vidas há quase 2 décadas, mas que não se sustenta sem um grande apoio. Eu queria pedir, eu não sei quem aqui quem está ali nos ajudando nos bastidores, Carol, para colocar a minha apresentação. Eu preparei uma apresentação, já está aqui, tá? É só subir aqui Pronto, obrigada. Eu preparei uma apresentação, gente, porque eu falo muito, falo alto, falo rápido, então fiquem à vontade para fazer perguntas, coloquem aí no chat, que a gente vai dialogando, tá bom? Eu dividi a minha fala em 4 partes. Eita, desconfigurou ali um pouquinho. A primeira parte, a gente vai falar um pouquinho do que é o PIBID. Eu sei que aqui tem professores, coordenadores de área, professores supervisores, mas eu sei que tem muito estudante. Eu estava aqui agora há pouco, lá no site diretamente do YouTube, e vendo as falas, os estudantes se apresentando. Então, vamos conhecer o que é o PIBID? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como quem conhece o PIBID apresenta o PIBID. Em seguida, vamos falar da grande novidade, que é o Avalia PIBID. O que significa essa avaliação? E, finalmente, do ForPIBID, esse fórum que há 12 anos vem representando os coordenadores e coordenadoras institucionais junto à CAPES. Pois bem, o que é o PIBID, né? Esse emblemazinho, essa campanha para sempre PIBID, é a nossa campanha que tem como objetivo principal transformar o PIBID numa política de Estado. Gente, hoje o PIBID é uma política de governos. Isso significa que nós estamos à mercê do governo da lei, do governo da vez. Se o governo da vez tem acordo com a formação de professores, muito bem, teremos um PIBID forte, com muitas bolsas, sem atraso em pagamentos. Mas, se tivermos o desastre de ter um governo negacionista, de ter um governo que não tem acordo com a formação de professores, que, ao contrário, coloca na testa dos professores um alvo e os taxa de doutrinadores, podemos viver o que já tivemos nesse país. Cortes em bolsas, contenção de orçamento e até o fim do programa, porque hoje ele ainda não é lei. E aí, para falar sobre o PIBID, eu faço uma pergunta. Qual é a relevância desse programa para a formação inicial? Então, para começo de conversa, eu brinquei aí, deixa eu me apresentar. E o PIBID se apresentando por ele próprio. Esse artigo aí, eu peguei lá da nossa portaria CAPES número 90, que é de 2024, e ela diz o seguinte: o PIBID é um programa executado pela CAPES que tem por finalidade, preste atenção, muita calma nessa hora, olha a finalidade do PIBID: fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o fortalecimento da formação de docentes em nível superior. Isso é o objetivo do PIBID desde que ele foi criado. Contribuir para o fortalecimento da formação de professores e professoras. Mas a portaria número 90 trouxe uma novidade. Ela acrescentou a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira. E sabe por que isso aconteceu, minha gente? Vou contar uma história para vocês. Isso aconteceu porque, ao longo de 1 década e meia, ficou evidente que as escolas que têm PIBID melhoram os seus índices. Então, o PIBID não nasceu como um programa de apoio à formação à educação básica. Nunca foi esse o objetivo. Podem procurar todas as portarias anteriores.
Mas em 2024 isso foi acrescido. Isso foi acrescido porque está evidente. Tem centenas de teses, de dissertações, de artigos, de capítulos de livros inteiros que discorrem sobre a importância do PIBID para a formação inicial, mas também para as escolas onde atuam. Eu tenho certeza que eu tenho aqui, e aí eu quero que vocês se pronunciem, por favor, professores, supervisores e supervisoras que estão lá na escola. Deem aqui o seu testemunho. Contem para a gente como a atuação dos pibidianos e pibidianas tem uma influência direta lá no trabalho que vocês executam na escola. E para exemplificar isso, eu coloquei esse desenhozinho aí, gente. Esse desenho foram feitos pelos meninos do PIBID aqui da UESP, do PIBID de Alfabetização. São os miudinhos, de 6 anos. E eles escreveram ali, né? A gente está fazendo a campanha do PIBID como política de Estado, e aí o supervisor contou para eles o que nós queríamos o PIBID como lei, que nós íamos lá para a Câmara, íamos fazer uma grande movimentação, e pediu que eles ilustrassem. E aí um deles fez esse desenho que eu achei a coisa mais linda, todo mundo com o cartaz escrito PIBID. E tem centenas de outros desenhos como esse. Esse desenho tem como objetivo dizer que cada um de nós pode e deve fazer a sua parte em defesa desse programa, seja na escola, seja na universidade. Isso não está restrito aos bolsistas. Todo mundo que conhece o PIBID sabe que o PIBID tem uma relevância gigantesca para a formação inicial, mas também para a escola onde ele está. E quando a gente conversa, né, Carol, com os coordenadores, os diretores, eu tenho certeza que você conversa com diretores de escola, e a única reclamação que a gente sempre escuta do PIBID é assim, não tem para todo mundo, não tem em todas as matérias. Eu queria PIBID de tudo, porque o PIBID sempre faz a diferença onde ele se coloca. Pois bem, eu preciso dizer para vocês que, embora o PIBID não tenha uma lei regulamentando, o PIBID, em 2013, quando nós estávamos no governo da Dilma Rousseff, ele entrou na LDB. Então, a gente tem lá um artigo, o artigo 5º, que diz assim, a União, o Distrito Federal e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica, mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência. Então, a gente já tem um artigo da LDB, que é o artigo 62, parágrafo 5º, que trata do PIBID. Contudo, todavia, no entanto, nós não temos uma lei que regulamente o programa com seu escopo, seus objetivos e seus sujeitos. E é isso que nós queremos com a aprovação da nossa lei. Eu também trouxe, só para título de informação, para dizer que o PIBID já está no PNE. PNE que está em vigor, que deveria ter acabado em 2024, mas que foi prorrogado até esse ano. Tem o PIBID lá como uma das suas metas, na meta 15, especificamente na 15.3, quando diz ampliar o programa permanente de iniciação à docência de estudantes matriculados nos cursos de licenciatura. Então, nós estamos na LDB, nós estamos no PNE, nós estamos brigando para estar no próximo PNE também, mas ainda é pouco. A gente ainda não tem uma lei que nos regulamente na totalidade desse programa. A gente aparece também na meta 16, quando diz o seguinte, consolidar política nacional de formação de professores e professoras para a educação básica, tá? Ao longo desses anos, o PIBID ele foi lançado, gente, em 2007. Mas universidades estaduais como a nossa, como a minha e a de vocês, só tiveram acesso ao PIBID a partir de 2009. Então, ele nasce em 2007, quando a gente tinha como ministro da Educação o Fernando Haddad, o querido Fernando Haddad, uma pessoa extremamente competente, professor e comprometido com a educação desse país, no governo Lula, criou, então, esse programa que inicialmente era destinado às universidades federais. Esse programa fez tanto sucesso, ele foi tão avassalador, ele foi tão bem recebido que ele foi sendo ampliado sucessivamente. Então, aquilo que começou pequenininho, direcionado às universidades federais, cresceu e em 2009 juntam-se a eles as estaduais, depois as privadas, depois as comunitárias e a gente teve uma crescente do número de bolsa. Nós vivemos o nosso maior disponibilidade orçamentária em 2013 com o edital que abriu 90.254 bolsas. E a gente tinha uma intenção, tinha dotação orçamentária para 100 mil bolsas. Lamentavelmente, em 2015, aconteceu desse país um golpe. O golpe que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, legitimamente eleita, e esse golpe não se abateve apenas sobre a Dilma, ela também se abateve sobre vários outros instrumentos, inclusive sobre o PIBID. E aí nós tivemos redução de corte, aquilo que eram 90 mil, caíram para 72 mil, e depois para 45 mil, e aí em 2000
2020, a gente só tem 30 mil bolsas. Com a eleição, com a última eleição, né, do presidente Lula, a gente teve um aumento das bolsas novamente e hoje temos um edital que foi publicado para um total de 84 mil bolsistas de todo o Brasil, tá? Bom, beleza. Já entendi, o PIBID está aí desde 2007, está nas estaduais desde 2009, ele teve altos e baixos, a gente teve que lutar pelo PIBID, e o PIBID hoje tem cerca de 80 mil bolsistas distribuídos em todo o Brasil. Ok, mas quem são os pibidianos e pibidianas? A gente fala tanto que quem faz nesse país os cursos de formação de professores são filhos da classe trabalhadora. A maioria, e aí eu vou dar dados da minha universidade, a gente faz um questionário de ingressantes aqui na UES com os estudantes. Todos os estudantes que entram na UES todos os anos, a gente ainda tem vestibular, eles preenchem um questionário de identificação de perfil. E nos cursos de licenciatura, a gente chega a ter 80% de bolsistas que são, que foram, em algum momento da sua vida, suas famílias foram beneficiárias de programas sociais. É muito importante, gente, quando a gente faz uma pesquisa de perfil de um determinado segmento, isso é fundamental para que eu possa elaborar as políticas que eu pretendo defender. E o título dessa minha segunda fala, quando eu digo tudo está conectado, é o seguinte: eu disse para vocês que, neste momento, a principal luta do FORPIBID, que é o Fórum dos Coordenadores e Coordenadoras Institucionais do PIBID, no qual eu tenho orgulho de presidir neste momento, tem como principal meta a aprovação de uma lei para o PIBID. Uma lei que torne o PIBID uma política de Estado. Virando lei, pode entrar o governante que quiser. Para ele acabar com o PIBID, ele vai ter que primeiro mudar a lei. Então, essa é a nossa intencionalidade neste momento. Mas para que eu seja capaz de argumentar com os deputados, agora nós já passamos em todas as comissões da Câmara, vamos agora para o Senado. Argumentar com os senadores, eu preciso conhecer quem são os pibidianos e pibidianas. E aí, meus amores e minhas amoras, aqui entram vocês. Eu anotei, vocês são quase 700 pessoas. E todos os 700, Carol, pega o CPF de todo mundo. Todo mundo tem que responder ao nosso questionário. Isso é fundamental para que a gente, levantando o perfil desses nossos pibidianos e pibidianas, a gente conheça para quem é que a gente está desenhando a política. No final de 2023, nós fizemos uma pergunta aos coordenadores institucionais do PIBID e do Residência Pedagógica. Nós perguntamos, e aí publicamos esse artigo, está disponível, depois eu posso mandar essa apresentação para você, Carol, se você quiser, e tem um link desse artigo, tá? Eu e Cris ali, Cris autora, e eu coautora desse artigo. O que esse artigo fez? Ele perguntou aos coordenadores institucionais a seguinte coisa: na sua percepção, professor, quais são os impactos do programa na formação dos futuros professores? Nós tivemos respostas de 223 pessoas pertencentes a 172 instituições de ensino superior brasileira. Então, desse universo todo, hoje nós somos aproximadamente 280 coordenadores e coordenadoras de área. Então, desses, 223 responderam para a gente naquele dia que nós perguntamos. E aí nós lemos todas essas respostas e catalogamos que, quando a gente diz, quando eles foram instados a responder, quais, na sua opinião, são os principais impactos dos programas, do nosso programa PIBID, e naquela época nós também tínhamos residência pedagógica. Esses coordenadores, gente, sempre se remeteram a 4 pontos. Nós chamamos de 4 categorias. Quais são essas categorias, Jaque? Uma coisa, o PIBID impacta na permanência do estudante na licenciatura. Presta atenção, para aí. Como assim, professora? O PIBID é uma bolsa de auxílio? Não, meu amor. O PIBID não é uma bolsa de auxílio. Mas é inegável que quem tem o PIBID... Eu sou professora aqui na UES, no campus do interior. Muitos bolsistas pibidianos, eles moram na zona rural e eles se deslocam diariamente, ou quando eles são bolsistas, eles se juntam, alugam uma casa e ficam morando no campus. Ficam morando na cidade do campus. Eles usam esse dinheiro para pagar os transportes, eles usam esse dinheiro para pagar o aluguel, eles usam esse dinheiro para pagar a comida, para poder passar o dia inteiro na faculdade. Então, embora essa bolsa não seja uma bolsa de assistência, ela tem um enorme impacto. E agora eu vou pedir, já pedi para os professores darem o seu testemunho, vou pedir para os pibidianos. Esse dinheiro te ajuda ou não a permanecer na universidade?
Uma outra coisa que os professores disseram é que o estudante PIBidiano, ele se identifica como professor. Ele vai formando a sua identidade docente. Ele se reconhece como esse ser que, ao ensinar, de repente aprende. Ele vai se constituindo professor ao longo da formação. E uma coisa bacana do PIBID, foi uma das vitórias que o ForPIBID teve, que nesse edital mudou, é que agora você pode ser PIBidiano do primeiro ao último semestre do curso. Você pode ter essa formação acompanhada pelo programa ao longo de toda a sua formação. Um terceiro ponto elencado foi a articulação entre a universidade e a escola. Gente, o PIBID ele tem uma coisa fantástica, que é o seguinte: a gente não tem no PIBID uma hierarquia, onde a universidade manda e a escola obedece. Não. A gente tem no PIBID duas instituições formadoras. Elas estão exatamente no mesmo nível, a universidade e a escola. Dois espaços formativos, que têm dois orientadores, que estão exatamente no mesmo nível. O professor da universidade e o professor da escola. Professor coordenador de área e o professor supervisor. Esses dois sujeitos, no mesmo nível, atuam como coformadores desse licenciando e dessa licencianda. No modelo pedagógico, que é a nossa quarta categoria, que é um modelo pedagógico que tem um efeito positivo sinérgico, né? Porque você vai para a escola, vem para a universidade, conversa, aprende a teoria, planeja, vai para a escola, apresenta, discute, planeja, volta para a universidade, planeja, rediscute, reflete, volta para a escola. Então, você tem um modelo pedagógico formado por esses quatro sujeitos, que é um jogo de ganha-ganha, tá? E aí, para combinar com esse levantamento que a gente tinha feito, nós estamos agora, Carol, bota aí no site agora, Carol, por favor, o nosso link, todo mundo vai entrar, ForPIBID_BR, nosso Instagram, vai acessar, quem ainda não acessou, vai lá agora, acessa o link e responde para a gente. Nós estamos fazendo um levantamento do perfil dos docentes, porque a gente não ouviu os coordenadores, pois agora é hora de ouvir vocês. A gente quer saber quem são esses sujeitos, quem são os PIBidianos. Nós estamos hoje, eu olhei nesse instante, com 21.300 assinaturas. É muito pouco, porque nós temos 80 mil. Quando eu fiz esses gráficos para vocês, porque eu fiz no final de semana, a gente tinha um pouco menos de 20 mil. Gente, então corre lá, assina, preenche, manda para o seu colega, e eu vou dar para vocês um panorama para vocês verem como as coisas se relacionam, como elas estão conectadas. Até o momento que eu levantei, a gente tinha esse percentual aí de respondentes, a enorme maioria dos... Então, em termos de região, né, a região com maior número de respondentes é a região Nordeste, e vocês do Sul, ó, estão só com 13%, minha gente. Estão ganhando só do Centro-Oeste. Bora reagir, minha gente. Bora reagir, bora reagir. Bora. E quando a gente perguntou qual é a natureza administrativa da sua instituição, a maioria dos respondentes são de universidades federais, 58%, e 33% são de universidades estaduais. E aí eu fui fazendo o seguinte exercício. O coordenador institucional disse que um principal ponto era o impacto que o PIBID tinha na permanência desse estudante na universidade. E aí, quando eu vou olhar o que o estudante diz, olha aí, minha gente, 57% mais 33%, então 80%, 90% dos mais de 19 mil estudantes que responderam têm renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos. Esse é o nosso PIBidiano. É por isso que ele precisa dessa bolsa também. Porque a bolsa faz muita diferença no impacto desse menino e dessa menina na universidade. 53% dos PIBidianos que responderam, 47%, perdão, quase a metade dos PIBidianos e PIBidianas que responderam foram, em algum momento, beneficiária de programas sociais do governo federal. E a enorme maioria, olha aqui, ó, ensino médio é esse vermelhinho, tá? A gente tem aqui, quando a gente pergunta para eles, onde você estudou? Dos 19 mil, 17.140 estudaram o tempo todo em escola pública no ensino médio. Ou seja, esse programa, essa bolsa tem muita relevância social para esses meninos e meninas. Uma outra coisa que os coordenadores tinham dito lá, e que a gente, quando olha para cá, vê essa relação, é essa questão de se identificar professor. Né? O coordenador disse, olha, eu vejo que o estudante se reconhece professor. E aí, quando a gente perguntou assim, ó, você tem interesse em cursar pós-graduação? Olha aqui, minha gente,
quando eu junto quem disse que quer fazer mestrado, com quem disse que quer fazer especialização, com quem disse que quer fazer doutorado, minha gente, eu chego em mais de 90% dos respondentes. Os nossos meninos querem seguir estudando. E 68% deles disseram que sim, querem ser professores. E aí, se a gente junta com o sim, 68%, mas o provavelmente, 21%, a gente tem, de novo, 89% desses pibidianos e pibidianas dizendo que querem ser professores. É para aplaudir de pé. Esse é um programa que, de fato, fomenta a formação de professores e professoras nesse país. E aí a gente faz algumas outras perguntas abertas. Uma delas é assim: como você espera que sua vivência no PIBID contribua para a sua formação geral? 66% disseram promovendo discussões relacionadas à nossa área de atuação. E aí tem várias outras respostas, mas eu queria destacar isso. Quase 70% dos respondentes querem aprender mais sobre a sua área de atuação. Uma outra categoria, se vocês se lembram lá, era o modelo pedagógico, né? Esse modelo pedagógico, como é que é o modelo pedagógico, Jaque? É aquele modelo que tem o professor supervisor, professor orientador, na escola, na universidade, nesse intercâmbio. E aí, quando a gente pergunta, você participou de formações no contexto do PIBID? 81% dos respondentes disseram que sim. E aí a gente, uma outra pergunta, e quais foram as principais atividades? E aí, minha gente, olha aqui, ó, observação da prática docente, quase 17 mil, planejamento, 13.500 aproximadamente, regências, mais de 9 mil, ambiência, desenvolvimento de programa, desenvolvimento de oficinas, simulação, são tantas atividades que só são possíveis porque o menino está na universidade e está na escola. Tudo junto e misturado, ao mesmo tempo. É o sucesso desse modelo pedagógico. E uma outra categoria que foi elencada lá, se você se recorda, é essa articulação entre a universidade e a escola, né? E aí aqui, minha gente, eu quero fazer um destaque ainda mais especial. Dentre os pibidianos que responderam a nossa, né, os mais de 19 mil que responderam aqui, 95% são de instituições presenciais. Eles são estudantes de alunos, estudantes de universidades com cursos presenciais. Isso é muito importante. Você não consegue articular online. Você não consegue articular num curso EAD. Como é que se como é que se ensina? Eu fico pensando, deve ter um monte de pedagogo, e pedagogo é uma das pessoas mais sabidas que eu acho no mundo. Eu sou professora de microbiologia, lamentavelmente não sou uma pedagoga. Mas eu fico pensando, para você que é pedagogo e pedagoga, como é que você ensina alguém a alfabetizar uma criança remotamente? Isso, para mim, é uma tarefa hercúlea, se não impossível de ser executada. E como eu já tinha mostrado para vocês antes, a maioria dos estudantes que responderam são estudantes que estão em escolas públicas, universidades públicas. Apenas 8% dos respondentes estão em universidades particulares. E aí eu vou trazer só um dadozinho que não é meu. Esse dado aqui é do Censo da Educação Superior, que foi publicado em 30 de setembro do ano passado. E aí, gente, olha aqui essa bolinha de cima, olhem só para cá. Dos cursos presenciais disponíveis no Brasil, o Censo da Educação Superior, ele é sempre publicado em setembro, outubro de um ano, e ele se refere ao ano anterior. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele foi publicado em setembro do ano passado, 2025, então ele mostra os dados de 2024. Vejam só os dados de 2024 no Brasil. De todos os cursos presenciais do Brasil, superiores, 78% são bacharelados, essa bolinha de cima aqui azul. Mas quando a gente vai aqui para baixo, as licenciaturas, minha gente, quase 90% dos cursos de licenciatura são cursos à distância. Isso é um escândalo. Então, se normalizou nesse país a oferta de cursos de licenciatura à distância, como se formar professores fosse ali uma tarefa mais fácil de ser executada, não é? Você pode botar 5 mil alunos dentro de uma sala, e ele fica com um fonezinho de ouvido, e depois assiste uma aula ali de 20 minutos, uma palestra gravada, e tá tudo bem. Não precisa discussão, não precisa laboratório, não precisa prática, não precisa nada. Isso é um absurdo, isso depõe contra a natureza da nossa profissão e nós não podemos aceitar. Para finalizar esse tema, só para mostrar como isso é grave, olha aqui, gente, esse gráfico mostra, essa instituição aqui, essa de cima, ela tem
580 mil estudantes. Ela é totalmente 99,9% à distância. Ela tem 319 professores. Hã? De novo, 580 mil estudantes, 319 professores. A instituição que é 100% presencial, a maior do Brasil, segundo dados do censo, que tem 62 mil estudantes, ela tem 5.751 professores. Então, quando a gente difunde a educação à distância sem critérios, a gente, inclusive, acaba com o nosso mercado de trabalho. E eu preciso fazer um parêntese muito importante. Eu não sou contra o ensino à distância. Ele tem lugar, ele tem demanda. Num país do tamanho do nosso, há que se fazer uso do ensino à distância para que a gente chegue em todos os lugares. Mas o que a gente tem visto é um aumento desproporcional do ensino à distância, sobretudo em universidades privadas que cobram mensalidades muito baratas e que formam profissionais de forma muito duvidosa. Pois bem, então, para finalizar esse meu segundo ponto aqui, se você ainda não participou, vai lá, gente, acessa, tá aqui o link do formulário. Eu posso daqui a pouco, quando eu sair aqui da apresentação, eu vou dar para a Carol e a Carol vai disponibilizar para vocês. Mas se você quiser, já vai agora, forpbid_br, vai lá no nosso Instagram, lá tem o link do formulário, preencha esse formulário. E nessa quinta-feira, tá? 19 horas, se vocês quiserem me encontrar novamente, a gente vai fazer um sorteio de 5 kits do Forpbid. Esse kit tem um eco bag lindona e um livro especialmente escolhido por coordenadores institucionais, com mais bottoms, e os bottoms são lindos. Eu devia ter trazido um aqui para vocês. Ai, pronto, tem um aqui, deixa eu mostrar para vocês. A gente vai sortear bottoms, o kit, né? O kit tem bottom, o kit tem... Olha que coisa mais linda, gente. Ó, tá vendo? Lindão. E aí tem bottoms, tem marca-texto, tem folder, tem um monte de coisa. Vai ser sorteado nesta quinta-feira no nosso Instagram, a partir das 19 horas. Então, não deixe de participar e não deixe de preencher, porque se você não preencher, você não vai estar concorrendo, tá bom? Bom, mas vamos lá. Para que isso, Jaque? Por que você está insistindo tanto em saber quem somos nós? Porque nós queremos que o PIBID seja uma política pública. Esse aí é um dos momentos que nós estávamos lá, o PNE estava sendo discutido na Câmara, e a gente estava lá com o nosso folder, levando para que no PNE, que vai ser aprovado esse ano, o PIBID esteja lá. O PIBID esteja presente no Plano Nacional de Educação, para que o governo se comprometa com as metas relacionadas a esse programa, tá bom? E qual o teor desse PL? Você pode acessar o texto completo lá no site da Câmara. Ops, por que não está passando? Minha gente. Opa, tá aqui. Mas de uma forma muito resumida, a gente quer fazer o PIBID no modelo que ele está hoje, que tem uma cooperação entre a universidade e a escola, garantindo bolsas para os estudantes, para os professores e supervisores e para os coordenadores, garantindo que a gente tenha a possibilidade de programas de inclusão, ou seja, programas voltados para a educação quilombola, para a educação indígena, para a educação bilíngue, para a educação indígena, quilombola, especial bilíngue, enfim, para a educação no campo, para que a gente garanta um compromisso ético e social com a formação daquela sociedade que a gente deseja. Tudo isso com responsabilidade ambiental, garantido por lei. Em resumo, esse é o teor do nosso PL. Mas você pode, é só entrar lá, PL 75, se você botar no Google, PL 7552, você vai abrir /2021, vai abrir o site da Câmara, vai clicar lá e vai ter toda a tramitação e você vai ver o texto que foi aprovado, tá bom? E aí eu botei 3 marcos muito importantes. Nessa primeira foto, gente, ali em cima, foi o dia que nós fomos aprovados na Comissão de Educação. Nosso projeto já foi aprovado nas 3 comissões da Câmara. A Comissão de Educação, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Justiça, a CCJ. Essa última aprovação foi essa última fotinha aqui de baixo, ela foi agora, tem até a data ali, ó, 17/12/2025, estão vendo? Foi um dia muito, gente, apagando as luzes do Congresso, a última votação do ano, e a gente conseguiu aprovar o PIBID como política de Estado na Câmara. Agora, esse texto, semana que vem, dia 24, ele vai passar pelo relatório final na Câmara, porque depois que um texto é aprovado, ele fica ainda 5 sessões disponível, caso algum deputado queira fazer alguma emenda ainda.
E aí, agora no dia 24 de março, encerra-se esse prazo e ele então vai ser remetido para o Senado. E nós vamos começar tudo de novo lá no Senado Federal. Mas é isso, a gente está disponível, a gente vai fazer. Pois bem, mas eu sei que muita gente está muito curioso para falar sobre o Avalia PIBID. E antes de falar do Avalia PIBID, eu preciso dizer para vocês que a gente pediu o Avalia PIBID. Como assim, Jaque? Explica esse negócio direito, mulher. Tu arranjou coisa para a gente trabalhar? É o seguinte, minha gente. O PIBID, a gente quer o PIBID como uma política pública. Acabei de dizer para vocês. E toda política pública que tem investimento público precisa ser avaliado. É um requisito para qualquer política pública. Então, sendo o PIBID uma política pública com investimento público, ele precisa ser avaliado. Além disso, quando a gente tem o PIBID como avaliado sistematicamente, a gente vai deixar de ter aqueles editais a cada 2 anos, que a Carol e a equipe dela sabe, todo o trabalho, escreve projeto, submete projeto, depois sai cota de bolsa, corta núcleo, fica núcleo. E sem falar no pior de tudo, os gaps, os espaços que a gente tem entre o final de um programa e o início do outro. Isso tudo se dá quando a gente tem editais fragmentados. Quando a gente tem a possibilidade do programa ser contínuo e avaliado em intervalos regulares, isso nos dá a tranquilidade de que esse programa não terá interrupções. E sim, a gente prestará conta por eles. Isso, como eu disse, está na Constituição Federal. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas. Então, se a gente quer que o PIBID seja uma política pública, a gente tem que ter acordo com essa avaliação. E toda política pública ela é avaliada quanto à sua eficácia, ou seja, os objetivos e metas foram alcançados, quanto à sua eficiência, ou seja, os recursos foram bem aplicados, quanto à sua efetividade, qual é o impacto desse programa na vida das pessoas, naquele problema que ele disse que ia resolver. No nosso caso, a gente disse que ia contribuir para a melhoria da formação inicial de professores e professoras e da qualidade da educação básica. Lembram lá que eu mostrei para vocês no início? Ele também é avaliado quanto à sua equidade. Então, há uma distribuição equitativa das bolsas todas. Ele tem uma política de sustentabilidade e, principalmente, como toda política pública, ele tem que ter transparência nas suas ações. Tá? Então, esses são os critérios para avaliação de qualquer política pública, inclusive do PIBID. E aí, pensando nisso, agora em dezembro do ano passado, 15 de dezembro, se não me engano, a CAPES publicou essa portaria, que é a portaria 357, que é a portaria que vai reger para a gente a avaliação. Jaque, mas você vai aqui apresentar a portaria, você nem é da CAPES. De fato, nem sou da CAPES. Sou uma professora universitária, coordenadora institucional de um programa e presidenta de um fórum que tem discutido, debatido, participado de eventos, conversado muito sobre essa portaria. Então, não vou falar aqui como alguém da agência, mas vou falar como alguém que está do lado de cá, igual vocês, pensando nessa avaliação e tentando entender o que a gente vai ter que apresentar como comprovações daquilo que a gente fez. Eu vou voltar um slide só porque eu quero que a gente tenha isso aqui na nossa mente. Gente, é sobre isso que nós seremos avaliados. E aí, Carol e colegas, a coisa mais importante, se eu falo de eficácia, veja o que é eficácia. Verifica se as metas e os objetivos declarados foram alcançados. A primeira coisa, gente, que todo mundo tem que olhar, que vocês aí da Unespar, eu aqui da UES e todas as IES vão ter que olhar, é assim: o que no meu projeto institucional eu disse que eu ia fazer? Quais foram as minhas metas? Os meus objetivos? A coisa mais importante que a gente vai ter que fazer. Segundo a portaria, ela disse que ela tem o objetivo de ter avaliação por pares. Quem são esses pares? A gente acabou de ter, muito recentemente, um edital de seleção das pessoas que vão fazer, serão os organizadores, os gestores do processo de avaliação. Nós teremos 7 coordenadores, todos professores e professoras universitárias, experientes na formação docente, que foram indicados por instituições e por associações de professores. Todo mundo teve a oportunidade de indicar, o Unespar deve ter indicado, nós também indicamos. Esse número gigantesco, né, gente? A CAPES publicou a lista com os nomes, eram 6 páginas de lista. Esses nomes todos foram discutidos na última quinta e sexta-feira, agora, gente, semana passada. E aí o CTC, que é o Conselho Técnico Científico da CAPES, se reuniu e escolheu, dentre esses dezenas de nomes,
3 para cada um daqueles 7, aquelas 7 grandes áreas. Esses 3 foram enviados, então, para a CAPES, e agora cabe à presidência da DEB, junto com a presidência da CAPES, olhando, escolher quem será o coordenador e quem será o seu adjunto, tá? E o que essas pessoas vão fazer? Eles vão gerenciar um processo que vai aferir a qualidade, instituir uma cultura avaliativa no programa. Então, a gente, como eu disse, não vai ter mais editais, a gente vai ter um PIBID sendo avaliado em intervalos regulares de 24 meses para garantir a sua continuidade, e os resultados dessa avaliação vão dar subsídio sobre esse PIBID continua, esse PIBID pode aumentar, esse PIBID precisa ser reestruturado e, eventualmente, ter bolsas diminuídas. Para quê? Para que a gente possa reconhecer as boas práticas e alinhar aquilo que precisa ser realinhado. E aí, muito rapidamente, como é que está organizado lá os GTs que eu falei para vocês, né? São 7. Esse aqui, que é o chamado grupo transversal ou grupo de formação docente, e mais 5, 6, um de cada área, por isso que são 7. Um de pedagogia, ciências humanas, ciências exatas e naturais, linguagens, equidade e interdisciplinaridade. Então, a gente tem 6 GTs das grandes áreas e um GT, que é o GT de formação docente. Todos eles, né, vão compor o que a gente chama de Comissão Coordenadora da Avaliação, que é a CCA, e, obviamente, estarão ali trabalhando, né, numa hierarquia com a CAPES e a DEB, decidindo, fazendo a gestão e tal. Então, essa vai ser a formatação. Nos próximos dias, a gente deve ter a publicação dos nomes de quem serão esses coordenadores. Além desses coordenadores, que são essas 7 pessoas, nós teremos os avaliadores. E esses avaliadores serão as pessoas que, né, vão pegar os projetos, avaliar a partir dos critérios. A CAPES ainda não publicou os instrumentais, mas ela vai publicar instrumentais. Mas não se aflijam, porque... Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Ó, a CAPES não publicou o instrumental propriamente dito, mas ela disse quais são os quesitos pelos quais nós seremos avaliados. O primeiro eu coloquei ali em destaque: desenvolvimento do projeto. Já que tá, o que significa isso? Amores, significa você pegar as suas metas, os seus objetivos e os seus indicadores e bater um por um. E ver se você está cumprindo o que você disse que ia fazer. Simples assim. É o primeiro princípio da avaliação de uma política pública. Além disso, a gente também será avaliado, a CAPES vai avaliar, se as bolsas estão sendo ocupadas. Porque, veja, de repente você pediu 50 bolsas e você está ocupando 30. Então, essas outras 20 bolsas, elas podem ser distribuídas para outras pessoas. Uma coisa também muito importante é a permanência. Quanto tempo os bolsistas permanecem no seu projeto? A gente tem uma alta rotatividade, porque essa rotatividade pode comprometer o desenvolvimento do programa, das ações do programa. Outra coisa que será visto é também como é que está o incentivo à formação e à produção intelectual. Então, os bolsistas estão sendo acompanhados, eles estão produzindo, eles estão publicando, eles estão participando de eventos, os supervisores estão sendo acompanhados, estão publicando, estão participando de eventos, tá? E o terceiro grande quesito, terceiro grande conjunto de quesitos, diz respeito à relação com as redes. Ora, mas é claro, não existe PIBID sem escola, meus amores. Eu sempre brinco, olha, quer acabar com o PIBID? Primeiro ponto, acaba com as escolas. Tira o supervisor. Acabou. Não tem PIBID sem escola. Simples assim. O PIBID é condição sine qua non. Portanto, essa relação com as redes tem que ser uma relação muito boa. Então, embora a gente não conheça os instrumentais de avaliação, a gente sabe como a gente vai ser avaliado. Nós seremos avaliados a partir desses 3 grandes quesitos. Desenvolvimento do projeto. Eu fiz o que eu disse que ia fazer. Formação, estou incentivando, meus meninos estão produzindo, estão publicando, estão participando de evento. Número 3, o meu projeto tem mesmo uma relação com a rede? Esses são os grandes quesitos, tá? E aí, gente, a gente vai ter um fluxo de análises que vai ser contínua em cada um dessa grande sequência de avaliação. Porque o Avalia PIBID, ele será uma política também. E ele vai sempre existir, ele vai ter, inclusive, ele tem, né, a portaria define as 4 grandes etapas. Então, a gente tem ali os GTs, aqueles 7 GTs, serão organizados
Depois a gente vai ter a consolidação dos... Eles vão se organizar, os GTs, vão analisar todos os subprojetos do Brasil, cada um nas suas áreas. Depois eles vão consolidar esses resultados e fazer uma análise do projeto institucional para ver se esses projetos, subprojetos, estão mesmo alinhados aqui com esse projeto institucional. Aí haverá aquela comissão de avaliação, vai fazer uma revisão final e publicar os resultados. E aí, quando o ciclo completo... deixa eu ir logo para cá, depois eu volto. Quando publicar esses resultados, gente, as instituições de ensino superior, elas serão categorizadas, os projetos institucionais, em 5 níveis. A, B, C, D e E. A, B, C, beleza, continua o fomento, tudo do jeito que está. O D continua, mas o projeto precisará apresentar como ele vai resolver problemas graves que foram identificados. Aqueles programas institucionais que forem classificados como E, eles serão descontinuados. Eles perderão todas as bolsas, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Este ciclo avaliativo, este que nós estamos vivendo, não vai ter as 4 etapas, porque a gente já está no final. O projeto tem uns que acabam em outubro, novembro e dezembro deste ano. Então, a gente não vai ter um ciclo avaliativo completo, a gente vai ter um ciclo avaliativo específico, com um cronograma específico. Mas depois que estiver rodando, a gente vai ter um ciclo avaliativo composto de 4 semestres, né? Um primeiro, que tem designação dos coordenadores, depois coleta de dados, depois estudo e revisão das diretrizes, e no 4º semestre, fim da coleta de dados e a publicação das diretrizes para o próximo ciclo. Isso vai se dar já? Que isso vai ser para agora? Não. E agora, como é que vai ser já? Que eu quero saber o meu. Agora, a gente vai ter um cronograma específico que será publicado com os prazos reduzidos. E aí isso vai acontecer como, Jaque? Vai ser o seguinte, já foram selecionados os coordenadores, esses coordenadores serão divulgados. Esses coordenadores vão se juntar com a DEB, vão finalizar os instrumentais, e os instrumentais serão divulgados, e a plataforma, porque o Avalie PIBID, ele vai ter uma plataforma específica. Não tem lá a plataforma Freire, onde você faz o currículo Freire, e a SCBA, onde a gente coloca os dados para receber a bolsa? Pois é, a gente vai ter uma terceira plataforma que vai ser administrada pelo coordenador institucional, onde todos os comprovantes do que se faz no PIBID serão anexados. Pois bem, essa anexação desses comprovantes lá, para que ela exista, está sendo formatada uma plataforma. E a CAPES ainda vai publicar essa plataforma, treinar, mostrar para a gente, coordenador institucional, como é que eu adiciono as coisas, dar formação para a gente. Então, a gente não vai ter esse ciclo completo. Ai, meu Deus do céu, então o que eu faço? Faça o que você sempre fez. Guarde seus comprovantes e comprometa-se com o atingimento das suas metas. Faça aquilo que você se propôs a fazer. Porque quem estabeleceu os objetivos e as metas do projeto institucional fomos nós. Nós que elaboramos esse projeto e submetemos para a CAPES. Agora, a gente vai mostrar para ela o que a gente está fazendo. E o que a gente eventualmente não conseguiu fazer, a gente vai explicar por que eu não consegui fazer. Bom, isso aqui eu já falei para vocês. Esses dados, né, eles estão disponibilizados para todo mundo, é uma responsabilidade do coordenador institucional garantir a transparência de todo o processo, junto com o pró-reitor de graduação, tá? E os dados só serão protegidos, aqueles dados relativos àquilo que está previsto em lei, né, da Lei de Acesso à Segurança de Dados, tá bom? Já falei para vocês que a gente teve agora essa seleção de coordenadores, ela terminou agora na sexta-feira passada, o CTC da CAPES terminou a reunião na sexta-feira, então imagino que nos próximos dias a gente vai ter a publicação ali desses nomes, tá? E aí, qual é o papel estratégico que nós esses coordenadores e coordenadoras terão? Eles farão, gente, a gestão técnica. Não é o coordenador que vai avaliar, ele vai gerir um grupo. Já que tamanho é esse grupo? Depende da área. Algumas áreas eu tenho uma concentração muito grande de subprojetos. Então, eu vou ter uma equipe grande, 60, 70 avaliadores. Outras áreas eu posso ter uma equipe menor. Então, ele vai fazer essa gestão, harmonizando ali, entendendo as demandas de cada um, articulando essas demandas e articulando também o trabalho de cada um desses GTs com esse avaliador do projeto institucional, esse gestor geral, né? E, obviamente, consolidando os resultados para que eles sejam publicados de forma transparente, com as notas de todo mundo, e todo mundo possa lá
e, né, verificar se está tudo certinho, se é aquilo mesmo, tá bom? A gente já indicou, quem pôde indicar, né? Foram as instituições de ensino superior, as que têm mais subprojetos, mais de 10 subprojetos vigentes, então vocês puderam indicar, instituições grandes, nós também podemos, e também as entidades científicas. O FORPBID indicou, o prazo para essa indicação era 30 de janeiro, tá bom? Bom, a gente, já falei essa lista para vocês, a gente teve uma lista geral, depois uma lista tríplice, essa lista tríplice foi enviada sexta-feira e agora vai ser homologada. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o FORPBID, sobre a nossa história de luta. Minha gente, agora que eu estou lendo, espia aí como é que eu escrevi história. Eu sou uma pessoa disléxica e eu faço isso, eu troco as letras, tá? Olha aí como é que eu escrevi. Pois bem, o FORPBID tem como as suas principais frentes, eu acho que a principal frente é a defesa da formação docente. Nós queremos qualificar a formação de professores e professoras nesse país. Essa é a nossa ambição. É que a gente tenha professores e professoras cada vez mais bem formados. Isso não se dá sem articulação com todas as entidades, sem articulação com o MEC, com a CAPES, para que a gente tenha uma formação que é política. E eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de fazer política em defesa no nosso caso, em defesa da formação de professores e professoras. E para isso a gente tem feito muitas mobilizações, né? Eu estou acabando de convidar vocês aqui, quinta-feira, save the date, 19 horas, eu quero ver todo mundo lá. Carol, quero te ver lá, viu, Carol? Você, seus coordenadores de gestão, quero ver todo mundo, quero ver o professor Marco, quero ver a professora Salete, quero ver todo mundo que está aqui no chat. Quinta-feira eu quero que você diga assim, professora, eu tô aqui, sou eu. Se você for lá escrever no chat, eu vou dizer seu nome ao vivo, para todo mundo ver. Olha aqui, tá aqui, lá da Unespar, lá do Paraná. Vão lá, gente, marquem presença. E a gente também promove eventos, como o Enalic. Eu não sei se vocês estiveram no Enalic, mas o Enalic foi um sucesso. Aconteceu na primeira semana de dezembro lá na UNB. Mas o último Enalic, o penúltimo, né, tinha sido aí no Sul, no Rio Grande do Sul, lá na Univates. Então, e agora, este ano, a gente tem vários eventos regionais. E agora, gente, daqui a menos de um mês, a gente vai ter o nacional, é o Enalic, e a gente tem o regional, que são os Enlics. E a gente tem o Enlic Sul, que vai acontecer, eu acho que muitos de vocês vão participar do Enlic Sul, vai acontecer agora 13, 14 e 15, em Caxias do Sul. Então, quem ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo, participa, porque tem muita coisa boa para a gente fazer lá. Esse aí é uma parte de nós, essa fotinha foi tirada lá em Brasília, e aí são alguns dos coordenadores e coordenadoras que compõem o FORPBID, como coordenadores regionais, coordenadores estaduais. Então, uma grande alegria ter essas pessoas todas ao nosso lado. E aqui são alguns registros, gente, da nossa luta. O FORPBID existe, como eu disse, desde 2014. Aqui nessa parte de cima foi um dia que a gente fez um abaixo-assinado com mais de 300 mil assinaturas coletadas e levadas ao Senado. A gente tem muito orgulho da luta que vem sendo construída ao longo desses anos, tá? Não tem sido fácil. Aí a gente fica batendo nas portas, né? Pedro Czai é um deputado aí do Sul, e a gente fica batendo nas portas, estão vendo ali, eu e Cris batendo nas portas, para pedir assinatura dos deputados. Aí a gente estava batendo nas portas dos deputados. Agora a gente vai começar a bater na porta dos senadores, para pedir o apoio deles para votar no nosso projeto, para que o nosso projeto se torne uma política de Estado. Porque a nossa luta é para sempre PIBID. O PIBID é um patrimônio nacional. E o PIBID não, nosso ganho. Olha, se você sair dessa live com uma coisa, um ensinamento, que seja esse, para tudo na nossa vida, o nosso ganho é diretamente proporcional à nossa mobilização. Ninguém faz nada sozinho. A nossa força reside no coletivo. E é por isso que eu estou convocando todo mundo a se juntar a nós nessa luta, PIBID Patrimônio Nacional. Então, siga lá as nossas redes, FORPBID_BR. Entra no nosso YouTube, entra no nosso Instagram, participa da nossa live, junte-se a nós. E muitíssimo obrigada a todos que ficaram conosco até aqui. Eu estou totalmente à disposição agora, caso vocês tenham comentários, perguntas. E a minha mensagem final é sempre o coletivo, sempre PIBID. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Jaqueline. Eu quero agradecer aqui mais uma vez, porque eu sei que você fez um esforço gigante, né? Atravessou Fortaleza
para conseguir chegar em casa no horário, para acessar aqui o link e estar conosco nessa tarde. Então, meu agradecimento. É um reconhecimento também por conta dessa trajetória de luta, né, que o FORPBID tem todos esses 12 anos e que agora você está à frente do FORPBID, mas já estava nas lutas anteriormente. Então, muito obrigada, né? Eu gostaria até de comentar que para a nossa IES o PIBID ele é muito rico, né? Como a professora Salete falou no início, na abertura do nosso evento, da mesma forma o professor Marcos Dorigão, então ele é rico demais para a nossa universidade, por conta da configuração da nossa universidade no estado do Paraná, os cursos de licenciatura que estão envolvidos no programa, nós temos quase todos os cursos de licenciatura, um envolvimento gigante, se eu não estou enganada, de 40 cursos da IES, nós temos 36 hoje no PIBID, né? Então, é um envolvimento gigante da licenciatura no nosso programa. E aí, um reflexo disso também é a participação nos eventos, né? Então, agora no ENLIC, né, nós tivemos 11 trabalhos aprovados, mas que a IES vai auxiliar, né, com subsídio para os estudantes irem. A gente sabe que tem mais trabalhos dos colegas professores, né, de supervisores, mas são 11 estudantes que terão a possibilidade de participar do ENLIC Sul agora, levando os seus trabalhos, né, os trabalhos feitos junto com os coordenadores de área e os supervisores. Então, é um esforço da universidade também para mostrar, né, que o PIBID, ele é importante. A gente gostaria sempre que fosse feito mais, né, a nossa luta é para que a verba aumente, para que as cotas aumentem, né, mas é algo que institucionalmente tem sido feito pelo programa. Professora, eu não sei, eu vou pedir, né, para quem está ali no backstage colocando as perguntas, se tivermos perguntas no chat, né, mas eu gostaria, assim, de lançar uma pergunta, é mais no sentido de provocar o nosso público, porque a gente acaba discutindo, né, essas questões em vários momentos. Mas você falou na sua fala a relevância do PIBID em ser uma política de Estado, né, e não uma política de governo. Em vários momentos, assim, a gente fala sobre isso, né, com os coordenadores de área, quando nós temos as falas, tanto nos eventos que são online, quanto nos eventos presenciais, a gente destaca, assim, essa importância, né, do PIBID enquanto uma política de Estado, mas eu gostaria que, se fosse possível, a professora traçasse, assim, até um comparativo, sabe? Do PIBID enquanto, hoje, ele é uma política de governo, então a gente sofre, inclusive, com as transições, né, de governo, e o PIBID sendo, de fato, uma política de Estado. Até porque a gente ouve bastante, né, nós ouvimos no ENALIC, nas discussões com a CAPES, que o PIBID, ele já é lei, né, a gente já tem ele na LDB, a gente já tem ele no PNE, então, muitas vezes, o que nós ouvimos ali de quem coordena o programa, né, no sentido mais macro, é que ele já está estabelecido como lei. Mas, na prática, a gente sabe que existe uma diferença. Se a professora puder traçar esse comparativo para o pessoal compreender, porque nós temos vários estudantes de primeiro ano, e aí é sempre importante trazer esse resgate. Obrigada, Carol. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, é o seguinte, o que acontece? O PIBID, vocês viram que o artigo é bem genérico. Haverá fomento à iniciação à docência. É isso. Então, se o governo fizer 10 bolsas lá em Brasília, eu cumpri a lei. Houve fomento à iniciação à docência. Qual é a diferença, Carol e colegas, de nós termos a lei que a gente está aprovando? Na lei que a gente está aprovando, a gente diz assim, ó, vai ter um projeto institucional na IES, que vai ter bolsa para o estudante, vai ter bolsa para o supervisor, vai ter bolsa para o professor, vai ter um coordenador institucional, vai ter um coordenador de gestão, vai ter projeto de alfabetização, de português, de inglês, de matemática. Na nossa lei, a gente detalha o que é o PIBID. Então, a gente tira desse campo, sabe, Carol, de um único artigo que está lá escrito, haverá fomento à formação de professores. Qualquer coisa pode ser dito que é fomento. O pé de meia pode dizer que estou fomentando, estou dando bolsa. Mas não tem acompanhamento,
não tem supervisor, não tem bolsa para professor, não tem um modelo pedagógico que é o sucesso do PIBID. Então, a diferença é, embora ele apareça na lei, como eu mostrei para vocês, ele aparece de forma genérica e sem garantir talvez o principal ponto de sucesso desse programa, que é o modelo pedagógico, que tem bolsas e acompanhamento pedagógico, que tem como objetivo a formação de professores e a melhoria da educação básica, e que garante os 2 espaços formativos. Então, o nosso projeto de lei, se vocês lerem o projeto de lei, vocês vão ficar encantados, assim como eu fico, porque a gente fez questão, Carol, de trazer tudo isso. O PIBID será um programa da CAPES, que terá um coordenador institucional, que terá coordenador de gestão, que vai ter que obrigatoriamente ir para a escola, que vai ter que ter bolsa para o supervisor da escola, que vai ter que ter bolsa para o supervisor da universidade, que vai ter que ter projeto de alfabetização, de educação no campo, de educação quilombola, de educação bilíngue, de surdos. Então, a gente deu essa robustez, sabe, Carol? Porque a gente sabe que a letra fria da lei é exatamente isso. Ela é fria. Então, do jeito que está hoje, qualquer coisa pode ser dito como um incentivo à formação. Se a nossa lei for aprovada, o que a gente está garantindo é o PIBID que a gente conhece hoje. É esse PIBID. Aí você vai me dizer assim, Jaque, tá bom, mas ele pode mudar a lei. Sempre poderá, mas sempre será mais difícil, né? Do jeito que está hoje, basta uma decisão, Carol. Basta o próximo presidente não querer lançar edital. Simples assim. Acabou. A gente dorme com PIBID hoje, acorda sem PIBID amanhã. Quando for lei... Porque você vai dizer, mas já que não já está na lei, tá, que ele tem que fomentar. Aí ele vai dizer assim, não, acabei com o PIBID, mas mantém o pé de meia. Pronto. Então, é isso que a gente quer, entendeu, Carol e colegas? A gente quer garantir o PIBID nos termos que a gente está. E eu vou aproveitar para responder uma pergunta que eu vi no chat, Carol, me dá licença, que é se não me engano, é Josiane. Subiu aqui, eu não consigo localizar agora, mas ela perguntava assim, a gente tem perigo de perder nossas bolsas? Vocês viram lá que as universidades serão classificadas em 5 níveis, viram? ABC mantém, pelo que está lá. Gente, eu não sou da CAPES, tá? Estou falando a partir do que está na portaria. Mas sim, aqueles projetos institucionais que forem classificados como eles serão descontinuados. Está ali, professora Josiane. Então, sim. Mas uma universidade como a nossa, que acompanha, que faz o que se propõe, que tem gente publicando, não terá perda nenhuma, eu tenho certeza. Mas seremos avaliados. E tá certo, gente. A gente que não quer ser uma política pública, a gente tem que cumprir o que a gente se comprometeu. Ora, se Carol é minha bolsista, eu digo, Carol, você tem que atuar na escola quartas e sextas. E Carol passa 1 ano indo só nas quartas, eu tenho que desligar a Carol. Porque a Carol não está cumprindo com o termo que ela assinou comigo. E com a CAPES, a gente não assina um termo de compromisso. Então, nós temos compromissos assumidos, responsabilidades assumidas. Eu fiz isso como bolsista e fiz isso como coordenadora institucional. Carol fez isso como bolsista, e fez como coordenadora institucional. E aí tem toda uma cadeia. Supervisores que supervisionam aqueles 8, coordenador de área que supervisionam aqueles 24, e Carol que cuida dos 600 e não sei quantos aí que vocês me disseram, quase 700 pessoas. Tá bom, gente? Então, a diferença é essa. A gente vai ter claramente definido, Carol, esse PIBID que a gente conhece, que a gente sabe que é sucesso, que a gente sabe que é massa. E deixa eu dizer para vocês, uma das principais dificuldades é porque o povo não quer dar... Acha que está dando... É um favor dar dando bolsa para professor. É uma luta. É isso mesmo, eu ia trazer à tona essa pergunta da professora Josiane, até porque eu ia lhe provocar num outro aspecto em relação ao nosso modelo pedagógico, né? Então, a gente teve uma discussão ampla, na verdade, porque por conta da construção do projeto de lei em relação à manutenção, né, do modelo pedagógico, de ter toda essa questão da gestão na IES, as coordenações de área, supervisores e os BIDs nas escolas, né? E aí, eu gostaria, em relação ao Avalia PIBID, nesse contexto do Avalia PIBID, professora, como que os supervisores e os BIDs, eles podem contribuir nesse momento pelo qual nós vamos passar pelo Avalia PIBID, porque, assim, é sempre muito claro, né, que a coordenação institucional precisa
prestar contas, né? Vou chamar de uma prestação de contas porque a gente está trabalhando com uma verba, né? Que é um financiamento público, na mesma medida que as coordenações de área também sempre precisam fazer, demonstrar, né, as ações desenvolvidas nos subprojetos. Mas eu gostaria de saber como que os BIDs e os supervisores também poderão contribuir nesse processo do Avalia PIBID, professora. Carol, vou lhe dizer uma coisa. Se eu e você, que somos coordenadoras institucionais, saíssemos do processo, capaz da gente não fazer nem falta. Agora, se saírem os nossos supervisores, pode fechar essa bodega. Eles são simplesmente a alma. Carol, eu e você não teremos o que colocar na plataforma se eles não derem para a gente. Porque quem vai para a escola, quem faz as ações, quem tem os registros, quem faz jogo didático, quem aplica jogo didático, quem faz sequência, quem faz minicurso, quem faz oficina, quem faz palestra, quem são eles e elas. Não somos nós. A gente faz só gestão disso. A gente chega lá na escola e vê tudo lindo. Então, esses professores supervisores serão agora essenciais, Carol, no compilamento. Olha, você disse lá, eu disse que eu ia produzir 5 materiais didáticos por ano. O supervisor vai dizer, fiz. Foram esses, aquele e aquele outro. Esse outro não foi feito por isso. Eu ia fazer 5 podcasts, eu ia publicar um livro, eu ia fazer um evento grande de socialização na escola, eu ia disponibilizar aquilo que eu fiz para os outros professores da escola. Eu vou levar os meninos para participar, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem feiras científicas promovidas pelo Estado e os PIBidianos participam dessas feiras, né? E aí eles atuam muito além das escolas onde ele trabalha, das turmas onde eles trabalham, atuam. Então, isso é feito pelos estudantes PIBidianos e pelos supervisores. E são eles que têm esses registros. São eles que, no fundo, são eles que executam as ações. Nós só coordenamos essas ações. Então, meu amor, se a gente não tiver instrumentais robustos, internos, nossos, para a coleta desses registros, para a organização desses registros, para que venha tudo bonitinho, Carol, para que a gente possa adicionar na plataforma, pode esquecer. Então, eles são essenciais na organização e compilamento de todos os comprovantes daquilo que a gente se comprometeu a fazer. Então, uma sugestão, se você me permite, cada coordenador de área pega o seu subprojeto, às vezes um subprojeto tem mais de um núcleo, senta aqui, tem 3, vamos supor que eu tenho um subprojeto de biologia que tem 5 núcleos. Senta aqui os 5 CAs, bora lá, gente, bora estudar isso aqui. O que a gente disse que ia fazer? Isso. Beleza. O que a gente fez? Chama aqui os supervisores. E aí vai, né? Para cada um, pegando os registros, os comprovantes e organizando esse material. No final, você tem aquele arcabouço todo do subprojeto de biologia. Você faz isso com a química, com a física, com a matemática, com todo mundo. Mas, embora essa gestão seja feita aqui por esses coordenadores supervisores, esses registros vêm do seu todo, vêm dos seus meninos e das suas meninas. E, obviamente, dos seus supervisores e supervisoras. Porque, como eu disse, amor, pode sair nós duas. O pessoal vai ficar triste, que vai perder 2 pessoas simpáticas, igual nós, gente boa. Vai rodar, vai acontecer. Se eles saírem, aí acabou, meu amor, acabou. Obrigada, professora Jaqueline. Eu não sei se nós temos mais questões, mais perguntas para a professora Jaqueline. Eu penso que não, senão teria sido colocado aqui na tela. Está quase no horário das nossas aulas, né? Então, a gente acabou tendo uma saída de pessoas aqui, porque eles vão para deslocamento também para a IES. Mas eu gostaria de reforçar isso que a professora Jaqueline disse, né? O PIBID, ele acontece na escola. O PIBID, ele tem um coformador essencial, que é o supervisor na escola, né? Então, nós precisamos muito, né, que os grupos, os núcleos estejam coesos para essa etapa. A gente tem falado para os coordenadores de área até hoje de manhã, a gente estava conversando por conta do nosso evento e os coordenadores que estavam presentes conosco, nós comentamos. É necessário que a gente trabalhe esse ano com o Avalia PIBID,
né? Essa vai ser a pauta do ano para a gente garantir a manutenção das bolsas, né, na nossa universidade. Mas não, quando a gente fala manutenção de bolsas, parece que a gente está pensando somente naquele valor financeiro. É também, porque ele é importante, né, para o estudante se manter na IES e conseguir estudar com qualidade, usufruir dos espaços da IES, né, ter uma melhoria mesmo na sua formação. Mas é também visando a melhoria da educação pública como um todo. Então, o compromisso com o PIBID é um compromisso com a educação. E eu gostaria de agradecer, né, a participação da professora Jaqueline. Eu quero também agradecer as intérpretes que estiveram conosco, né, nesse período todo, para que a gente consiga ampliar, né, essa divulgação de informações e essa troca, né, que a gente teve nesse momento aqui. E convido mais uma vez todos e todas da Unespar a participarem do nosso evento. A gente vai estar com o evento acontecendo presencialmente essa semana em Paranaguá, no dia 18, em Curitiba, no dia 19, e na semana que vem nós estaremos no dia 24 em Paranavaí, dia 25 em Apucarana, e dia 26 em Campo Mourão, para ver justamente, né, esse movimento dos nossos meninos e meninas do PIBID, né, trazendo essa vida. Eu queria ir para esses lugares tudinho aí, eu queria ir para esses lugares tudinho. Você sabia que uma vez eu fiquei uma semana na Universidade Federal meu Deus, do Espírito Santo, na UFES, e eu fui em 3 campos, e foi massa, eu amei, fiquei uma semana com eles. Quem sabe eu não vou ter oportunidade de estar aí com vocês qualquer coisa. Sim, não vão faltar. Muito obrigada, professora, obrigada, coordenadores, BIDs e supervisores. O PIBID acontece por causa de vocês, tá? Um abraço. Obrigada, gente. Carol, mandei para você todas as informações sobre a live e o formulário, tá bom? Deixa eu reforçar aqui. Eu já havia reforçado lá no grupo de coordenadores o linkzinho para o preenchimento, né, do formulário, para o mapeamento dos nossos BIDs, e aí, na sequência, a gente já vai conversando com vocês, né, sobre essa relevância, e ganha prêmios, né, então os BIDs... Quinta-feira, sorteio, quinta-feira, 19 horas, todo mundo lá na live, quero te ver também, Carol. Então, tá bom, um abraço, obrigada. Tchauzinho, gente. Bom final.